A quarta lição que nós podemos aprender com o girassol é que os girassóis dividem com outras flores a sua energia. Nos dias que estão chuvosos ou nublados, quando o sol não aparece, o que acontece com o girassol? As flores, elas viram-se umas para as outras, tentando estabelecer uma troca de energia entre elas. Ou seja, elas ficam como se estivessem tentando captar a energia uma da outra. E assim elas ficam nutridas, continuam sendo fortalecidas umas pelas outras. Então isso nos faz pensar que quando nós estamos passando por um momento de dor, ou de sofrimento, ou dificuldade, a gente precisa compartilhar aquilo que nós estamos passando com uma amiga, com uma pessoa da nossa confiança, uma pessoa que nós podemos conversar, que nós podemos falar daquilo que nós estamos passando ou estamos sentindo, sem sermos julgadas, sem sermos criticadas por aquela pessoa. Eu tenho uma amiga lá no meu trabalho que ela também é evangélica e sempre quando eu estou passando por alguma situação assim difícil, eu tenho essa liberdade de conversar com ela, de poder contar aquela situação que eu estou passando para ela. Isso me ajuda muito, assim, né? No momento em que eu posso desabafar, que eu posso falar com ela, sabendo que ela também é cristã, que ela também é conhecedora da palavra de Deus, que ela também tem uma palavra de apoio para me dar, uma palavra de consolo para me dar naquele momento. E isso é muito bom, a gente precisa ter pessoas que vai nos ajudar, que vai nos apoiar no momento de dificuldade que nós estamos passando, que vai nos dar um bom conselho naquele momento. Gálatas 6, versículo 2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, levar a carga uns dos outros é mais do que compreender o problema da pessoa. É a gente adotar o problema daquela pessoa como se fosse nosso. É a gente sentir a dor daquela pessoa como se fosse a nossa dor. Quando nós estamos ajudando uma pessoa, nós precisamos muitas vezes nos sacrificar por ela. E nem sempre a gente está disposta a sacrificar por aquela pessoa, né? Nem sempre a gente está com disposição para poder ouvir, para poder conversar com a pessoa. Eu estava assistindo uma palestra essa semana a respeito da questão do suicídio, a respeito da questão da depressão. E geralmente quando a pessoa ela está passando por um processo de depressão, por um processo de sofrimento, ela sempre fica querendo falar daquilo que ela está passando. Ela fica com aquela vontade de contar tudo aquilo que ela está passando, tudo aquilo que ela está sentindo. E às vezes aquela conversa dela se torna chata, se torna enjoativa. Sempre quando a gente conversa com a pessoa, ela está falando a mesma coisa. E muitas pessoas não têm paciência de ouvir, não têm paciência de escutar aquilo que a pessoa está falando. E na verdade, quando isso acontece, aquela pessoa ela está dando um grito de socorro. É um pedido de ajuda que ela está dando. Então, que a gente possa estar sensível à necessidade das pessoas, né? À necessidade dos nossos amigos, nossas amigas, dos nossos familiares. Que a gente possa estar sensível à dor da outra pessoa, ter discernimento, sabedoria para entender aquilo que aquela pessoa está passando, aquilo que ela está sofrendo naquele momento. Estarmos dispostas a ouvir aquilo que ela tem a dizer e também a aconselhar, direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. A quinta lição que nós podemos aprender é que os girassóis utilizam forças opositoras a seu favor. Então, o girassol ele gira em torno do Sol por causa de uma substância que fica no caule, abaixo da sua flor. Durante o dia, o lado escuro do caule acumula um hormônio chamado auxina, que regula o crescimento do vegetal.
Na presença dos raios solares, a auxina presente nas células da planta muda para a parte não iluminada do vegetal, como se fugisse da luz. Esse fenômeno acaba fazendo com que a flor gire na direção do sol. Então, olha só, esse hormônio que existe lá na flor do girassol é que faz com que ele gire na direção do sol, né? Com que a flor esteja sempre voltado na direção do sol. Isso nos mostra que até aquilo que parece ser ruim na nossa vida, até as situações ruins na nossa vida, elas têm o propósito de nos aproximar de Deus, de estarmos mais sensíveis à palavra de Deus, de estarmos mais sensíveis à necessidade de outras pessoas, porque quando nós passamos por uma situação difícil e depois a gente conversa com a pessoa que está passando por aquela mesma situação que nós estamos passando, a gente vai ter muito mais sensibilidade, muito mais condições de entender aquela pessoa, porque nós já passamos pela mesma situação que ela está enfrentando.